Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula da unidade 3 de livros históricos. Hoje estaremos dando continuidade à nossa reflexão sobre o apogeu da monarquia e a divisão das tribos, com foco agora no livro de 2 Crônicas, por onde estaremos fazendo esse estudo panorâmico. Nós que já discorremos sobre desde o início da entrada do povo de Israel na Palestina, através do nosso querido Josué, e já estamos agora falando sobre o processo de restauração do povo de Israel após o cativeiro babilônico, com o nosso querido Esdras em seu livro de 2 Crônicas. Bom, para nós falarmos de 2 Crônicas, é crucial dizer que questões relacionadas a tema do livro, as questões relacionadas ao autor, sempre vai estar aliada à 1 Crônicas, porque ambos formam o mesmo livro no cânon hebraico. Porém, a data vai mudar, porque 1 Crônicas aborda ali o reinado do rei Davi em um período de 41 anos. 2 Crônicas vai trabalhar a partir do advento do governo de Salomão, a entrada do povo no cativeiro babilônico, e a autoria dá-se ao sacerdote Esdras, autor esse que escreveu direcionado aos exilados que estavam retornando lá da Babilônia. Para começarmos essa discussão, é bom lembrarmos de 2 Crônicas, um dos mais repetidos do livro, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o verso mais conhecido de 2 Crônicas e que retrata de fato o arrependimento, a humilhação que precisamos ter diante do Senhor para que os nossos pecados sejam perdoados. Quando nós falamos de 2 Crônicas, estamos falando de um período de abrangência de cerca de 480 anos, desde o advento de Salomão como rei de Judá ao retorno do povo de Israel do exílio. Isso dá cerca de 1016 anos antes de Cristo a 536 anos antes de Cristo. Por isso, estudar 2 Crônicas é também rever um pouco mais dos livros de 1ª e 2ª Reis, porque trata exatamente desse mesmo contexto. Porém, como nós falamos em 1 Crônicas, estudar crônicas não é fazer um resumo desses livros, mas olhar para o mesmo cenário com um foco diferente, com um olhar diferente. Por isso o propósito é estreitar a conexão com o propósito do primeiro livro, é trazer dar o sentido de continuidade. 2 Crônicas também continua ignorando qualquer atividade no Reino do Norte, até porque no período de Davi o Reino do Norte não existia propriamente dito, as divisões das tribos vieram após o advento de Roboão e todo aquele cenário que nós já conhecemos dele querer aumentar os impostos sobre toda a nação e o Reino do Norte assim não aceitar. Apresenta a história do Reino do Sul e assegura que Deus estava com seu povo conforme a aliança feita a Abraão. Dá ênfase à vida dos reis piedosos como Josafá, como Joás, Ezequias, Asa, Josias, e ensina que a obediência e a piedade e a humildade são bênçãos que geram bênçãos. Então, como nós podemos dividir essa segunda parte de Crônicas? Quando eu falo segunda parte, é o segundo livro em relação ao cânon hebraico. E o segundo livro no nosso cânon. Divisão do livro se dá do capítulo 1 ao capítulo 9, falando especificamente do reinado de Salomão, e dos capítulos 10 ao 36, falando do reino de Judá e o cativeiro. Quando nós lemos 2 Crônicas, nós vamos perceber que todo esse conteúdo voltado para Salomão, a semelhança do conteúdo que nós vimos voltado a Davi, fala do mesmo aspecto do reinado de ambos, porém o foco muda para o lado espiritual de cada um desses. Quando nós falamos dessa primeira divisão, onde se trata da vida do rei Salomão, do seu advento como rei, não querendo ser prolixo, porque nós já falamos dele aqui, mas é para dizer que, da semelhança de Davi, agora o foco não é apenas no reino, no aspecto da sua gestão, mas é principalmente no aspecto da sua espiritualidade. Salomão é declarado rei de Israel e reina sobre todo o território.
o tempo de glória em Israel, as nações temiam Israel, o forte reinado de Davi, as conquistas, a guerra. É tanto que os filisteus, que desde a morte de Josué atormentavam o povo, é em Davi que Davi os vence de uma vez por toda. Então vem o tempo da edificação do templo, até porque nesse período Israel desfruta de tempos de paz, então ela tem condição de fazer o palácio do rei, o templo onde o Senhor foi adorado. Davi preparou tudo para Salomão. Salomão pede algo especial para Deus, que é a marca da vida de Salomão. Não tem como falar de Salomão sem falar da sua sabedoria e da sua riqueza e da sua glória durante o seu reinado. Uma outra questão também é que, da mesma forma que houve dificuldades na sucessão de Davi em relação a Salomão e os seus irmãos, Salomão também, ao deixar a sucessão para Roboão, Roboão enfrenta uma certa resistência. Lembrando que o fim da vida de Salomão, como já dissemos, foi cheio de contradições pelo fato do seu pecado, do seu envolvimento com muitas mulheres. E isso trouxe a idolatria para o povo de Israel. Assim, inicia o período de reis em Judá, que sucede, e esse número de reis é cerca de 20 reis, onde poucos fizeram o que agrada ao Senhor. Para você entender melhor, vamos falar aqui de maneira bem rápida, mas objetiva, dos 20 reis que sucederam o rei Salomão e como eles se comportaram diante da sua gestão, diante do seu reinado em Judá, o que os levou para ser subjugado pela Babilônia. Então, o primeiro rei após Salomão foi Roboão, o próprio filho de Salomão, que governou de 931 a 913. Só lembrando, você deve estar observando as datas, talvez você ainda não saiba, mas as datas antes de Cristo é contadas de maneira regressiva, ok? Então, quando nós falamos de 931 a 913, é porque estamos falando de antes de Cristo. Perfeito? Então, ele fez o que era mal perante o Senhor, e sob o seu governo houve a divisão do reino norte e sul. Apesar de não ter sido um rei justo, humilhou-se diante do Senhor, o qual Deus reteve a sua ira, como está em 2 Crônicas, capítulo 12, verso 12. O outro rei que sucedeu a Roboão foi Abias, 913 a 910. Percebe que foi um reino curto, apenas de 3 anos, e o texto bíblico de 2 Crônicas 13 vai dizer que ele fez mal perante o Senhor. O terceiro rei foi o rei Asa, a qual fez o que o Senhor agradou. Ele andou reto perante Davi, e o seu reinado foi de 911 a 870. Ele destruiu os altares idólatras, venceu os etíopes, resgatou o altar do Senhor. Todavia, a ver-se ameaçado por Israel, fez aliança com os sírios em vez de buscar o Senhor. Então, infelizmente, ele teve essa crise, e a qual no meio da crise ele não teve a sabedoria de buscar o Senhor, mas foi aliar quem? A própria Síria. E isso é que trouxe uma mancha para o seu governo. O quarto rei foi Josafá, esse rei que através da adoração, é a marca de Josafá, conseguiu vencer batalhas. 872 a 848 foi o tempo da sua gestão sobre o reino de Judá. Fez o que era reto perante o Senhor, trouxe grande reavivamento, destruiu ídolos, ensinou o povo a palavra de Deus e confirmou no Senhor, e confiou no Senhor ao guerrear. Como disse, um rei que venceu uma batalha com adoração. Jeorão é o próximo rei, de 848 a 841, fez o que era mal perante o Senhor, tornou-se genro do mau Acabe, lá do reino norte, rei de Israel, matou os seus irmãos à espada, induziu o povo à idolatria, o culto Baal, a influência dos pecados de Acabe em Judá, nesse período foi muito grande. Então Jeorão tem com essa aliança, com esse envolvimento com Acabe, lembrando que Acabe foi o esposo de Jezabel. Acasias, 841 anos, fez o que era mal perante o Senhor, tão perverso quanto seu pai, de quem era filho mais moço, foi feito o rei porque todos os seus irmãos mais velhos haviam sido mortos, e foi assassinado pelos próprios servos e príncipes. Percebe que a família não era nada boa. Induziu o povo à idolatria, ao culto a Baal, à influência dos pecados de Acabe em Judá.
porque é a mesma sequência. Enquanto Acabe estava reinando no Reino Norte, ele estava reinando em Judá. E o sétimo governante de Judá não é um rei, mas sim uma rainha, Atalia, da família de Acabe, mãe de Acasias, e era muito idólatra. Percebe que todos os reis, aliados a Acabe, cometeu grandes atrocidades, andou que era mal diante do Senhor. A influência de Acabe no reino sul, enquanto ele estava governando lá, era ainda muito grande e trouxe grandes prejuízos para o reino sul, o reino de Judá. Matou os filhos de Acasias e quase destrói a dinastia de Davi. Foi a única rainha a reinar em Judá e morreu assassinada como seu filho antecessor pelo próprio povo, sob a liderança do sacerdote Joiada. É uma história muito triste, essa família sendo assassinada exatamente pelo fato de eles não estar fazendo segundo a vontade do Senhor. Joás, 835, 796, era um rei menino, tinha apenas 7 anos quando começou a reinar e foi parcialmente reto, sabe? Foi fiel ao Senhor enquanto viveu o sacerdote Joiada, mas nesse período, depois que ele restaurou o templo e o culto ao Senhor, ele deixou de servir ao Senhor com a morte de Joiada. Ele acabou relaxando e permitindo que idolatrias entrassem no meio do povo e acabou atraindo para ele a ira de Deus. O nosso nono rei é Amazias, 796-767, serviu ao Senhor por um tempo, abandonando depois de trocá-lo pelos reis de Edom, o país vizinho. Essa questão, percebe que é o segundo rei que faz isso. Então, acabou que foi derrotado pelo reino do norte, o reino de Israel, e foi assassinado. O nosso 10º rei é Uzias, e esse rei é um dos reis que acabou trazendo um avivamento em seu tempo. Começou bem o seu reinado, foi muitíssimo abençoado. Porém, infelizmente, após ser abençoado e conquistar, ele cometeu um erro, a qual Saul também cometeu. Saul cometeu o erro de fazer papel de sacerdote enquanto ele era rei. E acaba que Uzias, em um desses dias também, ele acabou querendo oferecer incenso no templo, sendo que isso era apenas um ofício dos sacerdotes. E aí acabou seus dias leproso e isolado em uma casa. Olha que terrível, mesmo começando bem seu reinado, mesmo tendo agradado a Deus, mas ao ensoberbecer o seu coração e ao querer apresentar incenso que não era dever dele, ele acabou trazendo essa maldição para a sua vida. O que acontece? Surge agora Jotão, 750 a 732, que foi um rei bom. Enquanto Uzias, seu pai, estava acamado, em lepra, Jotão então governa em seu lugar e governou durante 20 anos todo o reino de Judá. O nosso 12º rei vai ser exatamente Acaz. Foi um rei perverso e idólatra. Porém, nós vamos ter outro aí bem mais à frente que superou Acaz, mas foi oprimido pelos seus inimigos e assim como punição da parte de Deus pelo fato de ser idólatra e infelizmente a seguir por caminhos distantes do Senhor. O nosso 13º rei de Judá é Ezequias. Ezequias trouxe em seu tempo um dos maiores avivamentos que o povo de Judá pôde experimentar. Fez o que era reto perante o Senhor. E ele restaurou o templo, ele destruiu os altares construídos por Acaz, seu pai. Ele trilhou por caminhos opostos ao seu pai, inclusive depois que ele encontrou o livro do Senhor. Por causa da sua retidão, Deus trouxe para ele 15 anos de vida, quando ele orou pedindo ao Senhor que lhe acrescentasse, porque ele estava doente, ele estava enfermo. E por causa da sua retidão, o Senhor preservou Judá de ser tomado pela Assíria. Porém, o seu filho Manassés, que agora o próximo rei, o 14º rei de Judá, foi o pior rei que Judá já teve. O pior. Mesmo com arrependimento, ao final ele clama, mas infelizmente ele levou o povo de Israel a uma idolatria extrema. Manassés fez tudo oposto que o seu pai Ezequias fez. Manassés matou crianças, ele apresentava crianças em sacrifício. Tamanha foi a sua idolatria e o seu envolvimento com os deuses da Babilônia.
E agora nós veremos Amon reinando, que seguiu o exemplo de seu pai Manassés e foi morto, assassinado. Depois nós teremos, dentro ainda dessa linhagem, Josias, que ele restaura o que foi feito nos tempos de Ezequias e traz um grande reavivamento sobre Judá. Em seu tempo, o livro da lei foi encontrado e obedecido. Celebrou Páscoa, restaurou a aliança com o Senhor. Judá descobre o reavivamento. Mas o seu próximo rei em Judá acabou reinando por pouco tempo também, apenas 3 meses, e novamente imergiu Judá em um lamaçal de idolatria. Joacás é o nosso 17º rei. Ele teve um reinado bem curto, apenas de 3 meses. Neco, que era o rei do Egito, depôs ele do seu cargo e colocou Joaquim, que era seu irmão, para reinar em seu lugar. E aí vem Joaquim reinando e também continua fazendo o que era mal aos olhos de Deus, a ponto que ele reinou apenas 2 anos no lugar do seu irmão mais novo, foi nomeado por imposição de Faraó e fez também o que era mal diante dos olhos do Senhor. E aí a gente vai perceber que enquanto Joaquim já governa, o povo já está começando a entrar nesse declínio. E aí vem Joaquim, não confunda Jeoaquim com Joaquim, que é um outro rei, que é o 19º rei de Judá. Também teve um reinado curto, somente nesses últimos meses. Percebe que o último ano antes de Judá e, de fato, para o cativeiro babilônico, que tem toda essa sentença, percebemos que neste último ano, antes de Judá e para a Babilônia, tem mudanças de trono cerca de 4 vezes. Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e o último rei que nós iremos falar agora, Zedequias. Esses 4 reis se alternam no trono antes de fato vir Nabucodonosor e tomar Judá e levar como cativeiro. Esse foi o último rei de Judá e tinha apenas 21 anos quando começou a governar. Gente, percebe então que dentro desses 20 reis, poucos serviram ao Senhor. Poucos fizeram o que era reto aos olhos de Deus. Por isso, Deus, assim, através dos profetas, que no decorrer desses anos aqui, que nós estamos falando, os profetas estão profetizando, os profetas estão falando, Jeremias falando acerca do rei da Babilônia, que viria, Deus queria entregar ele na mão dos inimigos, o Senhor então levantando inúmeros profetas para poder profetizar, para que esse povo pudesse voltar ao Senhor, mas eles não voltaram. Nós vamos perceber Jeremias se lamentando profundamente por estar profetizando a uma nação que sabe que está pecando e que Deus daria a sentença, mas eles não dão ouvido. E é por isso que nós vamos ver que nessas período aí, os profetas não são em maneira alguma ouvidos. A profecia de Jeremias, que nós vemos mesmo no texto de 2 Crônicas 36, 21, em Jeremias 29, 10, falando acerca do cativeiro babilônico, vamos perceber que ela se cumpre de 2 maneiras. Primeiro, um cativeiro político. Jerusalém é destronada e levado o povo para a Babilônia. Segundo, é um cativeiro espiritual. O templo é destruído e só vai ser reconstruído após a volta do cativeiro babilônico. Então a palavra do Senhor é proferida e ela se cumpriu de maneira muito clara. Aí nós vamos conseguir compreender algumas lições que Esdras, nessa parte do livro, nos deixa como legado, ok? E essas lições nos falam sobre a forma como 2 Crônicas termina, que é uma lição tremenda, como o retorno do povo de Deus do cativeiro, o quanto Deus os guardou nesta jornada, mesmo depois de rebeldia, o Senhor leva eles para o cativeiro e agora o mesmo Deus os tira de lá. O Senhor pune severamente em cumprimento à sua palavra, porque Deus pune, Deus é um Pai que cuida, é um Deus que traz juízo quando nós estamos em desobediência. Porém, Ele nunca vai se esquecer da misericórdia no dia do juízo. Então, para fecharmos esse panorama que estamos fazendo sobre 2 Crônicas, nós não podemos deixar de olhar para 2 Crônicas e ver Cristo em 2 Crônicas. Então, nós vamos ver a majestade e a santidade do Senhor sendo
prefigurado ali no templo. O templo é uma figura da majestade e da santidade do Senhor. Nós precisamos falar sobre o que Jesus disse quando ele estava juntamente com os discípulos, e ele olhou para o templo e disse: não restará pedra sobre pedra. E aí Jesus vai dizer também que ele destruiria o templo e o templo seria restaurado em 3 dias. Então, quando nós olhamos para a figura de 2 Crônicas, nós estamos olhando para a figura de Jesus, uma representação lá anterior acerca de Jesus na questão da figura do templo. Na próxima aula estaremos iniciando o nosso último ciclo de aulas de livros históricos, falando sobre o primeiro livro do nosso querido sacerdote Esdras, que foi autor de Crônicas e de Esdras. Então, até lá, conto com você, tá bom? Não esqueça de deixar o seu comentário e falar aquilo que você achou interessante na aula. Até na próxima aula. Tchau!